Atividade 4. UDESC Santa Catarina. Uma solução contém 15 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 145 gramas de água. A fração molar do cloreto de sódio é... Aí tem essas opções aqui. Dados. A massa de cloreto de sódio é igual a 15 gramas. A massa de água é igual a 145 gramas. E pede a fração em quantidade de matéria do soluto, X1, que é a fração do NaCl. Mas o que estamos procurando? Fração em quantidade de matéria do soluto. Então, a fração em quantidade de matéria do soluto NaCl é número de mols do soluto NaCl dividido por número de mols totais. Já lembrando pela terceira a quarta vez, número de mols totais, número de mols do NaCl, mais número de mols da água. O que eu tenho? Eu tenho a massa. Para achar o número de mols do NaCl é igual a massa do NaCl dividido pela massa molar do NaCl. E o número de mols da água é igual a massa da água dividido pela massa molar da água. Vamos ter que, no momento, calcular o número de mols de NaCl. Para isso, eu preciso da massa molar. Então, vamos calcular aqui. A massa molar do NaCl, na tabela periódica, o Na vale 23, o cloro vale 35,5. Estou tirando a tabela periódica. Então, 23 mais 35,5, porque é um de cada, total 58,5 gramas por mol. Vou apagar isso aqui, que eu não preciso mais. Qual que é a massa molar? Já fizemos, mas qual que é a massa molar da água? 2 vezes 1 mais 1 vezes 16. Tudo tirado da tabela periódica, 18 gramas por mol. Com esses dados, agora eu posso calcular o número de mols de NaCl e de água que estão presentes nessa solução. O número de mols de NaCl será... Qual que é a massa de NaCl fornecido? 15 gramas dividido por 58,5 gramas por mol. Tá aqui. Corta a unidade, o mol vai para cima. O número de mols de NaCl é igual, eu já fiz essa continha para vocês, 0,256 mol. Agora o número de mols de água. O valor está aqui, 145 gramas dividido por 18 gramas por mol, que é esse número que está aqui. Simplifica a unidade, o mol vai para cima, número de mols de água igual 8,067 mol. Ok, agora com esses dois valores eu posso fazer essa continha aqui. A fração em quantidade de matéria do NaCl será 0,256 mol dividido por 0,256 mais 8,067 mol. Esse número é dimensional, corta. A fração em quantidade de matéria do NaCl será 0,256 sobre 8,312. A fração em quantidade de matéria do NaCl, eu já fiz essa divisão, dá 0,031. Se eu quisesse calcular a fração em quantidade de matéria
da água seria 1 menos 0,031. A fração em quantidade de matéria da água seria 0,97 aproximadamente. Veja que esse resultado está aqui, mas na verdade a gente procura o resultado do soluto, então a resposta é a letra E. Acabamos então a questão 4, vamos para a questão 5 e última desse material. Ok? Atividade 5, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. A glicose, C6H12O6, é um açúcar simples e também a principal fonte de energia para os seres humanos e outros vertebrados. Açúcares mais complexos podem ser convertidos em glicose. Numa série de reações, a glicose combina com o oxigênio que respiramos e produz, após muitos compostos intermediários, dióxido de carbono e água, com liberação de energia, reação exotérmica. A alimentação intravenosa hospitalar consiste usualmente em uma solução de glicose em água, com adição de sais minerais. Agora as informações do exercício. Considere que 1,50 gramas de glicose sejam dissolvidos em 64 gramas de água. Letra A. Calcule a molalidade da solução resultante. E letra B, calcule as frações molares da glicose e da água nessa solução. Vamos lá. O primeiro passo sempre é pegar os dados. Dados. Nós temos a massa da glicose. 1,5 gramas, C6H12O6. E temos a massa da água, 64 gramas. E o que é pedido no exercício? Vamos à letra A. Antes da gente começar, nós precisamos fazer uma explicação. Foi dito aqui molalidade. O que é molalidade? Primeiro, molaridade. Molaridade. Molaridade é simbolizado por uma letra M com a perna comprida ou um par de colchetes. Eu uso geralmente o par de colchetes, que é mais fácil para mim. Molaridade é o número de mols do soluto sobre o volume da solução em litros. Mas como aqui foi dito molalidade, nós usamos uma letra W maiúscula. O que significa? Molalidade é o número de mols do soluto dividido pela massa do solvente, ao número 2 aí, em quilos. Qual é a vantagem da molalidade sobre a molaridade? Como a diferença está no volume da solução e a massa do solvente, a parte de cima é a mesma. Quando a gente tem uma certa temperatura, o volume ocupado é V. Se eu mudar a temperatura, pode ser que esse volume mude, alterando a concentração. Se o volume variar, a concentração pode vir a variar. Isso não vai acontecer nesse caso, porque a qualquer temperatura a massa é a mesma. Então, não haverá alteração da concentração molal. Não haverá mudança da molalidade da solução. Então, esta medida tem uma certa vantagem sobre esta. Apesar desta aqui ser muito mais usada que a de baixo, ela tem, para certos casos, muito mais importância do que a de cima. Então, cada uma tem sua aplicação, de acordo com o seu interesse. Se for trabalhar com material que muda a temperatura, é conveniente você trabalhar com a molalidade. Se não tem problema de mudança de temperatura, trabalhar com a molaridade não afeta nada. Então, vamos agora começar o exercício. Eu vou apagar isso aqui e vou jogar esses dados ali para o cantinho. Agora, para calcular a molaridade, eu preciso saber o número de mols. E para saber o número de mols do soluto é igual à massa do soluto, que eu tenho aqui,
dividido pela massa molar do soluto, que eu vou ter que descobrir. Então, eu não tenho isso aqui, com isso eu acho isso, e eu coloco aqui e resolvo a questão, que essa massa é esta aqui. Então, qual o próximo passo? A massa molar da glicose, C6H12O6, será calculada assim. Na tabela periódica, o carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. Então agora podemos calcular. 6 vezes 12 mais 12 vezes 1 mais 6 vezes 16. 180 gramas por mol. Agora eu posso calcular o número de mols da glicose. 1,5 gramas dividido por 180 gramas por mol. Corta a unidade, o mol vai para a parte de cima, número de mols de glicose. Eu já fiz essa divisão, 0,0083 mol. Então, nós temos esse dado, que é muito importante para fazer a continha. Vou apagar aqui e vou fazer as contas a partir daí. Eu já tenho a parte de cima, que é o número de mols da glicose. E eu preciso da massa do solvente em quilo. Como transformar grama em quilograma? Eu devo dividir por 1000. Se eu quiser ir de quilo para grama, eu devo multiplicar por 1000. Então isso aqui você não pode esquecer. Assim, 64 gramas é igual a 64 sobre 1000 quilogramas. Vou deslocar isso aqui um pouquinho para cá para ganhar espaço. Agora sim, eu posso vir aqui e calcular. Molaridade é igual a 0,0083 mol. Tudo isso dividido por 64 sobre 1000 quilo. Isto é uma fração. Vou multiplicar pelo inverso da fração. W 0,0083 mol vezes 1000. Tudo isso dividido por 64 kg. W vai dar, ao multiplicar 1000 por 0,083, vou andar 3 casas, 1, 2, 3. E teremos então 8,3 em cima, mol, embaixo 64 kg. E assim teremos molaridade igual a 0,130 mol por quilograma. Resposta da questão. Interpretando a questão. Temos 0,130 mol de glicose em cada quilo de água, porque embaixo é o solvente. Isso é um tipo de concentração conhecida como molaridade. Resolvemos a questão então, letra A. Vamos agora para a letra B. A letra B pergunta as frações molares da glicose e da água. Estão sendo pedidos a fração em quantidade de matéria, também conhecida como fração molar, da glicose e a fração em quantidade de matéria da água. Lembrando, o que é isso? Fração em quantidade de matéria é o número de mols do soluto sobre o número de mols totais. E a fração em quantidade de matéria do solvente, número de mols do solvente, sobre o número de mols totais. Então eu vou precisar do número de mols. E o que eu já tenho? A massa da glicose, a massa da água e o número de mols de glicose. Vou ter que calcular o número de mols de água, que eu não tenho aqui. Então vamos a essa parte. Número de mols de água é igual a 64 gramas dividido pela massa molar da água, que a gente já fez em outros exercícios, e aí vocês pesquisam para ver se eu estou falando certo, 18 gramas por mol. Cortamos as unidades, o mol vai para cima, o número de mols de água é igual a 3,56 mol.
Com isso, somos capazes de calcular a letra B. Vamos limpar aqui e vamos reorganizar os nossos dados. Ok, agora podemos calcular as frações. B. Fração em quantidade de matéria de glicose. 0,0083 dividido por 0,0083 mais 3,56. Fração em quantidade de matéria de glicose. Eu já fiz essa conta para vocês. 0,0024 aproximadamente. Lembrando que não tem unidade a fração em quantidade de matéria. A fração em quantidade de matéria agora da água, 3,56 dividido por 0,0083 mais 3,56. Fração em quantidade de matéria da água é o que falta para completar 1. Eu podia ter feito desta forma, 0,9976 aproximadamente. Então nós temos agora as respostas para as nossas perguntas. Espero que vocês tenham entendido todo esse conteúdo. Revisem o material. Tentei ser o mais claro possível. Espero estar ajudando. Se você não estiver entendendo, entre em contato com a gente. A próxima aula agora é semana 4. Muito obrigado e a gente se encontra na próxima aula. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!